Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Nós vamos continuar o módulo 2 de interpretação 1 com a aula 6. E o tema da aula 6 é linguagem mista nas histórias em quadrinhos. Eu sei que quase todo mundo ama história em quadrinhos, né? Ou HQ, ou no plural HQs. E o que são essas histórias? A história em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. E assim, como nós estamos falando de histórias em quadrinhos, automaticamente é uma narrativa. E como narrativa, ela traz elementos básicos da narrativa, ou seja, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. E por ter essa característica da linguagem mista, ela vai apresentar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? Ela vai utilizar palavras, assim como ela também não utilizará, que é na linguagem não verbal. E ainda assim nós vamos conseguir compreender o enredo através das imagens. Como vocês viram aí, eu coloquei vários exemplos de balões. E esses balões, nas histórias em quadrinhos, eles têm um propósito. Eles têm, na verdade, características que são específicas. Os balões com linhas contínuas, por exemplo, sugerem uma fala em tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos, né? Outro recurso bastante utilizado nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias. Então, assim, a representação dos sons. Então, aparecem em excesso, né? O tic-tac, o bum, o cabrum, essas palavras que representam o som. Por quê? Para dar mais, na verdade, para dar mais originalidade, para dar mais realismo aos enredos que são apresentados. E também para divertir, né? Porque as HQs, elas são tão sedutoras porque trazem para a gente muito esse propósito de diversão, de você ler para poder se divertir. Só que o Enem, ele ama trazer HQs. Por quê? Porque nós temos aí algumas características que o Enem adora explorar, tipo a ironia, o exagero e a quebra de expectativa, que são características extremamente presentes nas histórias em quadrinhos. Quanto à questão histórica, no Brasil, a história em quadrinhos ela começou com o Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Só em 1960, o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação da Turma do Pererê, criado pelo cartunista Ziraldo. A tão famosa Turma da Mônica e de Maurício de Souza, né? Ela apareceu na década de 60 e foi passando por transformações. Na verdade, assim, o Maurício de Souza ele conseguiu formar um público leitor que acompanhava assiduamente essa turminha. Tanto que, automaticamente, como os leitores eles foram crescendo, as histórias elas foram mudando e depois ele acabou criando também a Turma da Mônica Jovem, né, para acompanhar esse crescimento dos seus leitores. Então, observem que até a questão da forma física, né, mudou muito de 1963 até chegar em 2013. A Mônica, que é a personagem principal, ela passou por várias transformações até chegar a essa versão que é utilizada até hoje e na versão da Turma da Mônica Jovem. Claro que as HQs elas são encantadoras, mas elas também trazem propósitos que são muito interessantes, que são muito possíveis de ser cobrado em qualquer processo seletivo. Contexto político, sátiras, críticas, contexto econômico e principalmente contexto social, né? Através das tirinhas, das charges, dos cartoons, a
na verdade, uma forma menos dura, menos cruel de trazer críticas sociais. E por isso que o Enem cobra tanto esse tipo de texto, porque ele quer, na verdade, que você consiga descobrir qual foi a crítica social, qual foi a crítica econômica, a crítica política que foi elaborada dentro daquela historinha, dentro daquela charge, dentro daquele cartoon, dentro daquele contexto, né? Dentro daquela narrativa. Vocês farão aí, galerinha, duas atividades, né? A atividade de interpretação, que vai da página 93 a 96, e farão também as duas questões discursivas no caderno. As duas questões estão na página 109 da aula 6, né? E vocês colocarão a resposta aí. Calvin e Mafalda são personagens fixos das minhas provas. Vocês sabem bem disso, né? E eu adoro, porque Mafalda ela tem uma visão política formidável, né? Ela tem uma criticidade que, na verdade, os quadrinhos já mostram que ela está sempre questionando. Calvin também, ele nunca aceita uma resposta passivamente. Ele é sempre o questionador. Ele quer saber o porquê. E aí ele quer questionar. Por isso que são personagens que eu gosto tanto, porque traz pra gente elementos que fazem com que a gente fique reflexivo. Ele traz, na verdade, elementos que façam com que a gente fique pensando, com que a gente argumente, na verdade, são elementos que fazem com que a gente acabe discutindo, acabem por analisar a situação de uma maneira mais crítica, né? De uma maneira como ela realmente deve ser analisada. Galerinha, vamos ficar por aqui, tá? Eu vou deixar também o que eu falei para vocês no último encontro, o gabarito da aula anterior, que foi a aula 5, sobre a linguagem publicitária, a linguagem mista publicitária, e eu quero que vocês confiram, porque as outras questões vocês já têm. Um beijo e até o próximo encontro.